Fala, Dev Raiz, beleza? Seguinte, hoje a parada é séria. A gente vai mergulhar numa jornada daquelas. Sabe aquele alerta que chega e gela a espinha? Bug crítico em produção. A gente vai pegar esse incêndio e transformar numa aula prática de arquitetura de elite. É aqui que a gente vê a diferença entre quem só escreve código e quem realmente constrói software de verdade. Então, bora lá que o aprendizado vai ser pesado. E é assim que a jornada começa, né? Com o coração na boca. Chega aquela notificação no Slack, o celular não para de vibrar. A pressão, ó, vai lá pra cima. Um endpoint que é crucial pro negócio tá levando mais de 30 segundos pra responder. Imagina a cena. Cliente reclamando, o time de suporte entrando em pânico. É isso aí, o famoso fogo em produção. E aqui, cara, tá o pulo do gato. É o que separa os níveis de senioridade. Não tem receita de bolo, não tem bala de prata. Um dev experiente, um dev de elite, sabe que a resposta para quase tudo é depende. Depende da escala do projeto, do tamanho do time, do impacto que isso tem no negócio. É justamente nessa hora, nesse caos, que o conhecimento de verdade em arquitetura faz toda a diferença. Beleza, mãos à obra então. Antes de sair refatorando tudo que nem um doido, a gente precisa investigar. E toda boa investigação começa por onde? Pelo suspeito de sempre, aquele que a gente já conhece, figurinha carimbada. Pois é, banco de dados. Pode apostar que em, sei lá, 90% dos casos de lentidão em aplicação web, o problema está ali. Especialmente quando a gente está usando um ORM, tipo Eloquent. O vilão nesse caso já tem nome e sobrenome. Tá aí, o famigerado problema do N+1. Para quem, por sorte, nunca tropeçou nessa pedra, imagina só. A gente busca uma lista, vamos dizer, de 100 pedidos. Aí, dentro de um loop, para cada um desses 100 pedidos, a gente vai lá e busca os dados do cliente. O resultado? 101 consultas no banco de dados, quando a gente poderia ter feito só 2. Cara, isso é receita completa para o desastre de performance. E não deu outra. A gente foi olhar os logs, as queries, e lá estava ele, o culpado. Um for each bonitinho acessando uma relação do Eloquent que não foi carregada antes. Cada volta no loop, pá, uma query nova. É o clássico, né? Na nossa máquina, com 10 registros, voa. Mas aí vai para a produção com milhões e a casa cai. Bom, a primeira correção é um clássico do Laravel. Quem mexe com isso já sabe. A gente troca o tal do lazy loading pelo eager loading. Basicamente, a gente usa o método with. Com uma linhazinha de código, a gente avisa o Eloquent, ô amigão, quando for buscar os pedidos, já traz junto os clientes de todo mundo, por favor. E aí, ele faz tudo em 2 queries só. Simples assim. E o resultado? Cara, é impressionante. O tempo de resposta caiu de 32 para 5 segundos. O incêndio foi controlado, a fumaça baixou. Mas será que a gente resolveu o problema de verdade? Pensa bem, 5 segundos para uma API ainda é uma eternidade. Quem está usando fica lá esperando. A gente apagou o fogo, sim, mas a fundação do prédio continua com umas rachaduras bem sérias. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente sai desses 5 segundos? É aqui que o jogo muda. A gente sobe de nível. A primeira correção foi só para apagar o incêndio, uma contenção de danos. Agora, a gente precisa pensar de forma estratégica, porque o problema não era só a query, era a natureza da tarefa em si. A questão é a seguinte: gerar um relatório completo é uma tarefa pesada. Pensa em outras coisas. Processar uma imagem, enviar um monte de e-mails, fazer um cálculo super complexo. Nada disso tem que acontecer na hora, travando a requisição HTTP. Quem está usando o sistema não tem que ficar esperando por isso. Essa tarefa bloqueia tudo, e a percepção do outro lado é uma só: lentidão. Então, qual que é o plano de ataque? Simples. A gente vai tirar essa lógica pesada de dentro do controller e colocar ela numa classe separada, um job. A partir de agora, o controller só tem uma missão. Ele recebe o pedido, joga esse job para uma fila e, na mesma hora, devolve uma resposta. Um OK, recebido, já estou cuidando disso. E todo o trabalho pesado? Isso vai acontecer por trás dos panos, em segundo plano. E o impacto disso na prática? Cara, é aqui que o jogo vira de verdade. Com esse processamento assíncrono, a gente simplesmente aniquila o tempo de espera. Estamos falando de uma redução de até 95% no tempo que a pessoa percebe. Aquele endpoint que levava 5 segundos, agora ele responde em tipo 200 milissegundos. Para quem está na ponta, a ação é instantânea, é outra experiência, é transformador. Mas, como a gente bem sabe em engenharia de software, não existe almoço grátis, né? Essa arquitetura nova que é muito mais robusta, muito mais escalável,
ela também traz o seu próprio pacotinho de desafios e responsabilidades. E aí a gente chega no famoso trade-off. De um lado da balança, uma experiência para o usuário que é simplesmente fantástica. Do outro lado, uma camada nova de complexidade para o time de desenvolvimento. Porque agora a gente precisa se preocupar em monitorar as filas, criar uma estratégia para lidar com jobs que podem falhar, pensar em como avisar a pessoa que o relatório dela ficou pronto. A solução é muito melhor, sem dúvida, mas ela também é bem mais complexa de gerenciar. E é exatamente isso que define a mentalidade de um dev sênior, de um dev de elite. Não é sobre sair usando a tecnologia da moda ou o padrão de projeto mais bonito. É sobre entender as consequências de cada escolha. É saber escolher o nível de complexidade certo para o problema que a gente tem na mão, sempre colocando na balança os benefícios contra os custos de manter aquilo tudo funcionando. Beleza, agora vamos respirar fundo, dar um passo para trás e olhar para essa jornada toda. O que essa história, que começou com um simples alerta de performance, ensinou pra gente sobre ser um profissional melhor e sobre arquitetura de software de verdade? Primeiro, a gente aprendeu que o N+1 era só a febre, o sintoma. A doença de verdade era outra. Segundo, vimos na prática que o processamento assíncrono é uma ferramenta poderosíssima para melhorar a vida de quem usa o sistema. Terceiro, e talvez o mais importante, a gente entendeu que toda solução tem um custo, tem um trade-off. E por fim, paramos de pensar só em linhas de código e começamos a pensar em arquitetura, em componentes como services e jobs, que deixam tudo mais organizado, mais fácil de testar e, claro, pronto para o que vier no futuro. Olha que louco! No fim das contas, aquilo que começou com um baita pânico virou uma oportunidade de crescimento gigantesca. A gente não só corrigiu um bug, a gente subiu o nível da aplicação, do time e do nosso próprio conhecimento. É assim que se evolui de verdade, encarando os perrengues de produção de peito aberto. E agora a pergunta fica para a comunidade, para quem está assistindo. Na stack que a galera aí usa, como essa abordagem seria diferente? Talvez com WebSockets para notificar ou uma função serverless? Deixa aí nos comentários qual seria a visão de vocês. Cada história de perrengue que a gente troca fortalece todo mundo. Se essa jornada aqui fez sentido, já sabe, né? Fortalece o canal com aquele like, compartilha com o time e se inscreve para não perder os próximos cases do mundo real. Porque aqui no Dev Raiz, a gente evolui junto. Valeu, pessoal!